Bom dia a todos, eu sou Mário Sérgio Salerno, sou aqui professor da Poli, da Engenharia de Produção, e sou também o coordenador do Observatório da Inovação e Competitividade, que é sediado no Instituto de Estudos Avançados da USP. Nós estamos fazendo os eventos durante um período aqui no auditório da Engenharia de Produção, porque o auditório do Instituto de Estudos Avançados está em reforma, rigorosamente, o Instituto mudou de prédio, e está sendo, entre aspas, construído, né, montado novo auditório no novo prédio. Isso demora um certo tempo, e enquanto isso nós estamos fazendo as atividades aqui, né. Os seminários do observatório, eles são bastante simples, a pessoa expõe, depois, conforme o tema tem um debatedor, é aberto para a plateia. Os internautas podem fazer perguntas, tanto por esse e-mail que vocês estão vendo no site, onde vocês estão assistindo, ou no Twitter. Se vocês anteciparem, eu sei que é difícil, mas se vocês anteciparem as perguntas e já começarem fazendo as perguntas, as intervenções no meio da fala do contra-almirante Luciano, que daqui a pouco eu apresento, a chance de nós recebermos as perguntas aumenta, porque a internet tem um trânsito, vai para os Estados Unidos, etc., etc., até chegar aqui tem um certo atraso, ok? Algumas chegam, outras não, mas enfim. Bom, hoje nós vamos discutir um tema que é da maior relevância, que é o programa do submarino nuclear brasileiro, obviamente. Quem vai apresentar o programa e propor a discussão é o contra-almirante Luciano Pagano Júnior, que é engenheiro naval também, a quem agradeço muito a presença. A Poli tem uma relação muito próxima com a Marinha, tem equipes da Marinha, tem um centro tecnológico que fica sediado aqui. Eu, particularmente, representando a produção, já fui visitar um conjunto de pessoas de vários departamentos da Poli, o centro na Ilha do Governador, que, aliás, eu fiquei muito bem impressionado. A gente não tem muita ideia do que as Forças Armadas, mas aí eu vou dizer especificamente a Marinha, faz no desenvolvimento tecnológico, óbvio, voltado para as suas funções, mas com uma possibilidade de usos civis das tecnologias desenvolvidas muito, 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 muito elevado. Não estou só falando das questões estratégicas, submarino, pré-sal, etc., que são mais ou menos óbvias, mas a possibilidade de desdobramento de várias tecnologias para os usos mais disseminados, que, aliás, impulsiona tanto a tecnologia para uso de defesa quanto a tecnologia para uso civil, se é que eu posso fazer essa distinção. Há 2 semanas atrás, se não me falha a memória, Laura, que é executiva do Observatório, 3 semanas atrás, nós tivemos a presença de um general, cujo nome eu já esqueci, eu sou péssimo para levar os nomes, falando um pouco do Exército, dos programas de P&D do Exército, etc. E na época, no debate, eu falei para ele, olha, ninguém sabe o que o Exército faz. A Marinha, a gente sabe alguma coisa. A Marinha é muito mais ativa do que o Exército, pelo menos na relação de P&D com as universidades. Então é com enorme satisfação que nós recebemos aqui o contra-almirante Luciano, que é o superintendente do programa de submarino. E eu, sem mais delongas, passo a palavra para ele. Nós temos uns 40, 45 minutos de apresentação, e em seguida nós vamos ter os comentários da professora Ana Maria Bordon. Isso, eu falei certo? Gordon, é que eu tirei o óculos, né? Do IPEM, do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, aqui ligado à Universidade de São Paulo também. Contra-almirante, muito obrigado. Bom dia a todos, quase boa tarde, né? Obrigado aí pelo convite. Preciso agradecer ao Observatório, o Instituto de Estudos Avançados. Acho que se a Marinha tem alguma visibilidade na área de P&D, é muito em função do que os nossos parceiros, e aí a Universidade de São Paulo tem um lugar de destaque, faz por nós. Esse convite é um exemplo, oportunidade de vir aqui e expor os senhores e debater, porque eu acho que isso é muito importante, o programa que a Marinha tem. Esse programa é um programa bastante longo, bastante complexo, e tem um lado interessante que tem muita coisa para falar. E o lado ruim é que o tempo é curto, então
a gente tem que selecionar. Então, em alguns momentos da apresentação, ela tem 40 e poucos slides, então para 40 minutos, 45 minutos, vai ficar muito apertado. Eu vou correr um pouquinho. Aquilo que houver maior interesse, por favor, senhores, interrompam a qualquer momento. Eu acho que a gente pode adotar essa dinâmica e vai ser discutido. Bom, talvez o ponto mais importante desse nosso encontro seria esclarecer aos senhores ou enfatizar por que a Marinha está envolvida num projeto desse tipo, dessa grandeza, de um submarino nuclear. Por que o submarino nuclear? Bem, o acesso ao submarino nuclear ele está previsto na Estratégia Nacional de Defesa. Na verdade, ele foi colocado na Estratégia Nacional de Defesa porque ele foi pensado e é um instrumento para o exercício da atividade ou da missão constitucional que a Marinha tem no Brasil, que é a defesa dos interesses brasileiros no mar. Muito bem. Ele representa, eu vou tentar mostrar isso nos próximos slides, um instrumento de trabalho, conforme eu disse, que permite a execução da nossa função. Então, não é nós nos reunimos e dissemos, vamos construir isso. Quer dizer, na verdade, é a análise de cenários futuros e que instrumentos nós temos para defender nossos interesses no exterior, no mar. Bom, para a obtenção do submarino nuclear é preciso obter seu reator. Na verdade, esse nome, esse adjetivo nuclear do submarino, o que o caracteriza como nuclear é a sua propulsão. Algumas pessoas, às vezes, fazem confusão vendo os filmes de Hollywood e pensando que um submarino nuclear necessariamente tem mísseis nucleares. Isso não é verdade. O que caracteriza o submarino nuclear é a sua propulsão. Eventualmente ele tem mísseis ou não. O nosso, obviamente, não. Não está previsto isso. Na verdade, a legislação brasileira proíbe armamentos nucleares. Então, o nosso submarino terá armamento convencional, torpedos, e a sua propulsão, sim, será nuclear. Portanto, surge o primeiro problema, o primeiro desafio, que é a obtenção do reator de propulsão, do seu motor, do motor do submarino. E surge também um segundo problema, que é a obtenção do combustível para esse reator. Esses dois itens não são normalmente negociados, vendidos ou cedidos por quem os detém. Vale notar aqui que no mundo apenas 5 estados ou 5 países têm a tecnologia e detêm submarinos nucleares, que é a Rússia, Grã-Bretanha, Estados Unidos, França e a Inglaterra, já falei, Grã-Bretanha, França, a China, que são exatamente os 5 componentes do Conselho de Segurança da ONU. Ou seja, existe mais estados no mundo com armamento nuclear do que com submarino nuclear. E isso é explicado pela sua complexidade tecnológica envolvida. É multidisciplinar e é uma cadeia onde o elo mais fraco dita a força de toda a sua cadeia de produção. Bom, isso posto, o que é o submarino nuclear e por que ele é uma vantagem instrumental para o exercício, para o cumprimento da sua função, da missão constitucional da Marinha? O submarino nuclear, eu vou fazer uma distinção aqui do submarino convencional, conforme eu disse, o que o caracteriza como nuclear é a sua propulsão. O submarino convencional, ele possui grupos geradores, quer dizer, ou seja, é um motor diesel maritimizado, quer dizer, ele não é um motor convencional, mas enfim, é um motor diesel que gera energia. Quando o submarino submerge, ele precisa desligar o motor. Por quê? Porque o motor diesel ele gera gases de exaustão e os gases de exaustão têm que ser exauridos para o exterior. Se ele está submerso, essa abertura no casco tem uma contrapressão enorme da coluna d'água. Então, tecnicamente é inexequível, né? Existem outros problemas, mas enfim. O que sustenta o submarino em termos de energia, no balanço energético, quando ele está submerso, são suas baterias. E aí vem a primeira limitação importante do submarino convencional, que é o tempo de submersão. Vale dizer que estar submerso é a proteção do submarino. O submarino ele não tem grandes meios de defesa contra um oponente lutando na superfície. Seja um avião, seja aviação naval, seja um navio de superfície. A sua defesa é estar escondido debaixo d'água. Vou mostrar aqui um pouquinho como é que isso é feito, mas ele tem que estar... É aquilo que a gente vê nos filmes, o camarada no sonar, tentando ouvir, tentando descobrir onde o submarino está. Aí ele tem chance de sobrevivência. Uma boa chance de sobrevivência, se ele souber trabalhar bem. Na superfície, ele é um alvo muito vulnerável. Existe um exemplo histórico muito interessante, que são dos alemães na Segunda Guerra Mundial. Os alemães, eles adotaram a estratégia da guerra submarina. Ou seja,
principalmente contra a Inglaterra, que é uma ilha. A Inglaterra, apesar de ser uma ilha, ela tem 3 grandes portos, e o que se fala em guerra naval é que são pontos focais, ou seja, todo o comércio exterior da Inglaterra, exceto aquele que vinha pela aviação, mas o predominante era por via marítima, se funilava, né, nesses 3 portos. Então o que os submarinos alemães faziam era ficar de tocaia nessas rotas, minando a logística e o abastecimento da Inglaterra durante a Segunda Guerra. Bom, com a entrada dos americanos, a evolução da guerra, os aliados ganharam a batalha aérea. Então, ou seja, os ares foram dos aliados. E a primeira providência que eles adotaram, que nós adotamos, que nós éramos do time dos aliados também, é a patrulha aeronaval. Então era aquilo que a gente vê no cinema, um avião voando a baixa altitude, baixa velocidade, e na época se usava o binóculo para tentar identificar quando o submarino viria à tona. Em identificando, eles avisavam os navios que faziam um cerco, e aí todo aquele sistema de guerra submarina, porque o submarino submergia, mas no final da guerra, face à superioridade aeronaval, nós tínhamos uma vida média dos submarinos alemães de algumas poucas semanas. Os alemães puseram em média quase um submarino por dia na água durante a guerra. Claro que isso não foi linear, né? Tem uma curva mostrando isso, mas isso mostra a vulnerabilidade do submarino até hoje, quando ele está na superfície, né? Portanto, o grande segredo, quer dizer, a conclusão é, ele tem que estar submerso. Portanto, o tempo de submersão é um fator decisivo. E essa é a distinção prática entre um submarino convencional, que tem um motor diesel, que carrega baterias, e, portanto, a vida da bateria, quer dizer, o seu tempo de carregamento ou de descarregamento é o que determina o tempo que ele fica submerso. Tipicamente, alguns dias. Enquanto que o submarino nuclear ele não gera gases de exaustão, ele pode ficar, teoricamente, meses. Na verdade, fica meses. O limite é o estresse da tripulação. Nós estamos falando aí de um grande Big Brother, só com a tripulação masculina, um espaço relativamente contido, então o estresse é muito alto, né? Então, 3, 4 meses é o prazo, quer dizer, ele desaparece e não volta mais à tona. Então, inclusive, essa tripulação ela tem que ser muito bem preparada do ponto de vista psicológico. Nós estamos hoje discutindo essa preparação. Tem a primeira turma já selecionada para sofrer ou para ser submetida a essa nova preparação, que vai ser uma mudança de paradigma dentro da Marinha. Mas, enfim, a capacidade de ocultação é a grande vantagem do submarino nuclear. A segunda grande vantagem é que o reator nuclear tem uma densidade energética tão grande que permite velocidades muito superiores ao submarino convencional. Eu citei o exemplo do alemão, claro que da Segunda Guerra para cá muita coisa evoluiu, mas ainda hoje um navio de superfície é capaz de se deslocar com mais velocidade que um submarino convencional. 2 consequências. Uma é que ele tem que se antecipar ao seu alvo. Ele tem que descobrir aonde o seu alvo vai passar. Ou seja, ficar de tocar, que foi a expressão que eu usei aqui no caso da Segunda Guerra, que foi o caso real. E a segunda é que na hora de evadir ou de fugir de um eventual oponente, ele está em maus lençóis, porque ele não tem velocidade. Então o que ele tem que fazer é ficar quietinho e aguentar o ataque. Ao passo que o submarino nuclear, ele consegue evadir e perseguir sua presa, dada a sua velocidade. E isso é decorrência dele ter um sistema de propulsão cuja densidade energética é muito mais alta que um motor diesel comum, né? Bom, esse slide basicamente quer dizer isso, já estou me perdendo no tempo. Esse outro slide ele só mostra, de forma diagramática naturalmente, que a ocultação, quer dizer, o segredo da guerra submarina ele se manter oculto. Quando um navio de superfície tenta localizá-lo através do seu sonar, através de boias, enfim, a propagação das ondas acústicas na água, ela depende da salinidade, da temperatura, e dependendo das condições específicas daquele mar em que ele está navegando, ele fica virtualmente invisível. E essa é uma diferença fundamental. Sendo invisível, ele está absolutamente seguro. Bom, quando ele vem à superfície, hoje com o advento do satélite, ele é facilmente reconhecido, né, ou identificado e localizado. Um exemplo mais recente são a Guerra das Malvinas, em 1982. A Marinha Argentina é uma marinha mais ou menos parecida com a nossa, em termos de tamanho, e eles praticamente não saíram do porto, porque os ingleses tinham um submarino nuclear na área e tinham informações de satélite dos americanos. Bom, quando saíram do porto,
caso do Belgrano, um cruzador, um navio bastante grande, que não foi para o combate, ele foi tentar fazer o apoio logístico, levar mantimento para as tropas na ilha. Ele foi afundado por um submarino nuclear inglês, porque estava lá, não podia permitir, isso faz parte da guerra, não permitir o abastecimento das tropas em terra. Esse é um exemplo mais recente da aplicação. Conforme eu disse, o submarino nuclear deveria ser chamado submarino com propulsão nuclear. Então, esse desenho ele mostra que, na verdade, nós temos um motor, que é o reator nuclear. Esse motor gera água pressurizada quente, a temperatura alta, em torno de 280, 300 graus Celsius. Passa num gerador de vapor. Esse gerador de vapor, ele tem do seu lado frio a água a uma pressão mais baixa, que gera vapor, passando então uma turbina que gira um eixo. E aí tem duas soluções, uma seria o motor elétrico, e portanto o motor elétrico acionaria a propulsão, e a outra a engrenagem redutora. A nossa solução é do motor elétrico. Eu pus uma nota ali embaixo, que é uma nota interessante, mas eu vou discutir com mais detalhe adiante, que é esse acordo Brasil-França, que de vez em quando sai no jornal. Esse é um acordo bastante longo, né? Um contrato que nós temos com o francês, em que ele nos ajuda em alguns aspectos, eu diria que todos os aspectos do submarino nuclear, exceto a sua propulsão. Ou seja, a parte nuclear do submarino nuclear não faz parte desse acordo. Isso é encargo nosso e, conforme eu disse, ninguém passa isso para ninguém, porque é uma tecnologia estratégica. Então, esse acordo com a França, eu vou mostrar um pouquinho mais adiante, ele envolve aspectos de engenharia naval, de eletrônica, inclusive de armamento, mas não de propulsão nuclear. Isso é fora. Portanto, nós estamos numa situação em que temos um contrato com o francês e que ele vai nos auxiliar a construir esse submarino nuclear, mas nós estamos também subfornecedores, subcontratados, porque nós entramos com a seção de propulsão nuclear do submarino. Bom, essa foto é uma foto muito antiga, da década de 50, e é o primeiro submarino nuclear construído no mundo, que é o Nautilus, foi construído pelos americanos, norte-americanos. Eu pus essa foto aí, que é uma foto de internet, inclusive, para chamar a atenção do seguinte fato. Na década de 40, um pouco depois, do pós-guerra, quando a Guerra Fria começou a escalar, essa discussão do período da longevidade do submarino como instrumento de trabalho da Marinha norte-americana, isso estava em discussão. Sabia-se, até pela experiência do alemão, que vir à tona era um perigo, num período, inclusive, que já se antecipava a questão dos satélites. Os satélites só vieram bem depois, mas se havia a esperança de ter isso. Bom, e nessa discussão, a Marinha norte-americana concebeu o sistema de propulsão nuclear. Então, até então, não existia indústria nuclear para geração de energia. Os norte-americanos, a Marinha norte-americana, começou o trabalho com toda aquela tecnologia que foi desenvolvida no projeto Manhattan, transformar aquilo num sistema de propulsão visando solucionar um problema, que era o problema da baixa autonomia submersa dos submarinos convencionais. E com isso, fez o parceiro estratégico da Marinha norte-americana, um deles era a Westinghouse, inclusive, na época, que não conhecia nada de nuclear, mas que recebeu essa tecnologia durante esse projeto. Em 1953, eles fizeram o primeiro protótipo em terra, e em 1955, esse primeiro submarino. O primeiro reator durou 6 meses, porque surgiram problemas desconhecidos até então, mas não houve nenhum acidente, eles substituíram e tem uma frota hoje exclusivamente de submarinos nucleares, dada a sua vantagem operacional e tática frente ao submarino convencional. Mas esse é um exemplo muito interessante, quer dizer, volta e meia a gente vê na literatura e na academia os estudos de arraste tecnológico, de que programas estratégicos podem fazer. A NASA é o exemplo clássico disso, mas esse é um exemplo também muito interessante, porque criou uma indústria do zero para resolver um problema estratégico. Bem, falando um pouquinho da Marinha agora, da Marinha do Brasil, nós como brasileiros, o nosso programa, ele é um programa que, claro, pode se beneficiar, isso é uma via de duas mãos, do programa nuclear brasileiro. Volta e meia, a gente recebe perguntas do tipo, o Brasil deve ter energia nuclear no seu território, construir usinas hidrelétricas e tal. Isso não é decisão da Marinha, né? Nós não fazemos, não é da nossa competência opinar sobre isso.
Isso é claro que, trabalhando tantos anos no setor, eu tenho minha visão pessoal, mas não institucional. E é claro também que, se existir no Brasil uma indústria nuclear estabelecida, competente, abrangente, autossustentável, esse é um grande ganho. Né? Esse é um grande ganho. A gente ganha em escala, as coisas ficam mais fáceis, não só em termos de acesso a produtos, bens e serviços, mas como também a mão de obra, a formação de pessoal. Esse quadrinho é um pouquinho complicado, mas o que ele quer dizer é isso. Haveria uma integração, mas é claro, por outro lado, para a geração de energia existem uma série de outras condicionantes que não dizem respeito à Marinha. Existe um exemplo que eu vou citar aos senhores, muito interessante, que é do enriquecimento isotópico, o enriquecimento de urânio, que também, volta e meia, atinge as manchetes dos jornais. Essa tecnologia foi desenvolvida pela Marinha, aqui no Brasil, com apoio de vários parceiros, inclusive a Universidade de São Paulo, e hoje nós temos um contrato com a INB, que são as indústrias nucleares do Brasil, é uma empresa estatal do Estado brasileiro, e que é responsável pela fabricação do combustível de Angra dos Reis. Então o que nós fazemos nesse contrato é construir centrífugas, colocamos lá em Resende, no estado do Rio de Janeiro, na fábrica da INB, e estão operando, já temos 3 cascatas operando dia e noite, produzindo uma fração, uma parcela do combustível que é usado em Angra dos Reis. Ou seja, esse é um exemplo muito interessante de como a tecnologia paga pelo contribuinte brasileiro, porque a Marinha é sustentada pelos impostos que todos nós pagamos, está voltando de alguma forma para a própria sociedade, agora numa veia comercial que não é função da Marinha. Diga-se de passagem, nós não temos nem cacuete para isso. Bom, vou falar da estratégia de obtenção dos submarinos. Isso é uma estratégia submarina de defesa, ela é uma estratégia de defesa. Os especialistas em guerra naval dizem o seguinte, é a guerrilha do mar. Né? Quer dizer, sempre que se tem um oponente mais forte, a estratégia de defesa submarina é a estratégia indicada. Existem 2 formas clássicas de se fazer a guerra naval. Uma delas é o que se diz é garantir a soberania no mar. Para isso, talvez no mundo só os americanos possam fazer isso. Quer dizer, ter uma esquadra imensa, fazer aqueles comboios, porta-aviões, enfim, garantir que seu fluxo de comércio marítimo, sua logística vai funcionar. Quer dizer, eu tenho soberania, quer dizer, eu sou mais forte do que todos aqui no mar. Essa é uma estratégia muito cara. Essa conta pode ser feita porque, dependendo do comércio marítimo, das rotas a serem protegidas, a quantidade de meios, de navios, de aviões, isso é calculado. E é um valor muito alto. Se vocês imaginem estabelecer uma rota com o Oriente, com a China, com o Oriente Médio, né? Quão caro seria isso? E a outra estratégia é a estratégia da negação do uso do mar. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, eu vou pôr um preço alto, caro, para o meu oponente. Se alguém vier aqui próximo às minhas plataformas, eu vou fazer com que ele corra um risco. Quer dizer, ele pode, de fato, sofrer sérios reveses em termos de danos materiais e vidas. Como é que se faz isso? Então, a estratégia submarina, quer dizer, se vem uma força-tarefa, ou uma força de ataque se concentrar no litoral brasileiro, se porventura isso vier acontecer um dia, os submarinos exercem um poder, um fator de risco a essa força. Né? Isso é muito importante, lembrando que os satélites, o uso dos satélites, ele denuncia com muita antecedência qualquer movimento na superfície do mar. Né? Bom, isso posto, desde a década, na verdade antes disso, a Marinha do Brasil tem uma tradição de operação de submarinos. Inicialmente, submarinos importados. Eu cheguei a pegar o Classic Up, que eram submarinos ingleses que nós usávamos. E na década de 1980, nós fizemos um acordo com a Alemanha. E construímos, na verdade, esse acordo abrangia a construção de um submarino nesse estaleiro chamado HDW, que foi o submarino Tupi, que está aí até hoje operando, operacional. Um excelente submarino, convencional, um submarino pequeno. E os 4 seguintes foram construídos no Brasil com o projeto alemão. Nesse acordo com a Alemanha, o que estava envolvido era a tecnologia de construção naval. Essa é uma diferença muito importante, porque o acordo que nós temos hoje com a França, 30 anos depois, é um acordo para projeto e construção. Essa é a diferença entre o mestre de obra que constrói a sua casa e o engenheiro que a projeta. E nenhum demérito ao mestre de obra, inclusive porque a construção em si ela é
bastante sofisticada no caso desse tipo de navio, né? Mas isso foi uma etapa para treinamento pessoal, para aquisição ou inserção ou criação de uma cultura própria de construção naval e operação de submarinos feitos no Brasil, com um projeto ainda alemão. Isso ocorreu na década de 1980, todos eles estão aí, submarinos, funcionando, muito bem, obrigado, e são convencionais. O passo seguinte, que é o submarino nuclear, nós começamos um projeto próprio de desenvolvimento do reator nuclear para sua propulsão e fizemos esse acordo recentemente com a França para a construção no Brasil de 4 submarinos Scorpion. Esse projeto é um projeto francês, naturalmente ele já existe, mas está embutido nesse processo a tecnologia de projeto de submarinos, que é um pouco diferente do que foi feito no acordo com a Alemanha. Então, 4 submarinos serão construídos no Brasil, são os 4 Scorpion, convencionais. Né? O Scorpion, ele é um projeto francês que derivou do submarino nuclear. O que o francês fez foi muito interessante, ele só opera submarinos nucleares, dada a sua vantagem operacional sobre os submarinos convencionais. Só que para a indústria de exportação, para eles, como eles não exportam, ninguém exporta submarino nuclear, o que eles fizeram? Pegaram o submarino nuclear e fizeram um downsize, para usar uma linguagem aqui dessa casa, para o submarino convencional, que é a classe Scorpion. Então, a função inversa disso aí, ela é menos complicada do que sair de por exemplo, a Alemanha não tem submarinos nucleares, ela nunca fez. Tá? Então essa foi uma das razões que nós mudamos da linha do alemão para a linha do francês. Incluído nesse acordo está também a construção do próprio submarino nuclear sem o reator, né, isso é importante, conforme eu frisei antes, uma base para o submarino nuclear, porque ela tem uma série de requisitos operacionais e construtivos diferentes da base usual, e um estaleiro para a construção. Portanto, é um acordo muito mais abrangente, um acordo de longa duração. O primeiro submarino está previsto para 2022, o primeiro submarino nuclear, né? Não o Scorpion. O primeiro Scorpion já está em construção. Bem, essa é uma foto, na verdade, acho que é do Google, se não me engano, e ali marca onde estará o estaleiro, o novo estaleiro de submarinos da Marinha. Hoje o estaleiro principal eu mostrei aqui os submarinos alemães, quer dizer, os submarinos construídos com a tecnologia alemã foram construídos no Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro, que fica dentro da Baía de Guanabara. Esse nível de operação agora exige muito mais espaço e, sobretudo, uma certa distância de um grande centro urbano como a cidade do Rio de Janeiro. Então nós estamos saindo da Baía de Guanabara, estamos ainda próximos, né, ali perto de Mangaratiba, onde será localizada a base e o estaleiro. Uma foto mais adiante, esse é um zoom daquela foto. Essa construção que vocês estão vendo, ela pertence ao Eike Batista, essa área aqui. A nossa área é essa. Não existe nada ainda, está em processo de licenciamento. Nós temos a licença do IBAMA, a licença de local do IBAMA, e o da CENEM está em andamento. Esse é um zoom da área. Nós vamos usar essa área aqui, que tem um pequeno aterro, um túnel para acesso. E essa é uma visão artística, né, de computador, né, parece real, mas não é. Essa aqui é a área que eu estava mostrando, ela avança um pouco para a questão de calado, né, na entrada da Bahia. Bom, falei do submarino, agora, conforme eu disse no início, para que a gente tenha um submarino, nós precisamos do reator e depois do combustível, ou vice-versa. Para tanto, nós construímos uma instalação, um centro tecnológico, que é o Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo, cuja sede é aqui dentro da cidade universitária, em frente entre a Faculdade de Odontologia e o Hospital Universitário, lá em cima da USP, né, do lado do IPEM, ou dentro do IPEM, na verdade, a gente usa uma área do IPEM. Então a nossa área, esse conjunto de prédios, aqui já é o IPEM, e construímos fora da USP, no município de Iperó, que fica a 120 km de São Paulo, interior de São Paulo ainda, próximo a Sorocaba, uma instalação que nós chamamos de Aramar. Né? Aramar é esse conjunto de construções, essa foto é um pouco antiga, não aparece o reator que já está sendo levantado, é onde nós temos os principais laboratórios do centro tecnológico. Então as operações com urânio, os laboratórios que funcionam dia e noite, eles estão todos instalados nesse centro.
Bom, o combustível, nós trabalhamos em estreita cooperação com vários institutos e empresas, todas elas estatais e da administração direta. O IPEM talvez seja o instituto mais importante, a INB também é uma empresa de muita importância para a gente. A Universidade de São Paulo não está aí porque ela é uma universidade, não uma organização nuclear. Mas o conceito do projeto foi sempre a interação com universidades e empresas. Isso tem algumas dificuldades em função da nossa arcabouço legal, que tem algumas dificuldades, mas enfim, essa parceria ela existiu e tem sido feita durante esse tempo todo. Bom, o ciclo do combustível, que nada mais é um conjunto de etapas físico-químicas para se obter no final do processo o combustível que vai dentro do reator. Essa é uma figura que o pessoal de estratégia costuma olhar com carinho, porque ela apresenta as várias etapas da fabricação do combustível nuclear. Não vou entrar em detalhes em todas elas, porque seria um pouco enfadonho, mas o que o pessoal de análise estratégica costuma identificar é que só 3 países no mundo, que são aqueles que estão ali, o Brasil, Estados Unidos e Rússia, detêm a tecnologia de todas as etapas do ciclo e recursos minerais de urânio. Todos os outros, nenhum outro tem esse conjunto de fatores. Então a França, por exemplo, tem uma tecnologia impecável, 80% quase da sua energia é nuclear, mas não tem urânio, ela depende de suprimento externo, normalmente da África. Coreia, por exemplo, também não tem suprimento de urânio garantido e não sabe enriquecer urânio. E por aí vai, né? Essa é uma vantagem estratégica interessante. Para o Brasil, ou para a Marinha, o projeto nuclear, isso é muito importante porque isso significa um grau de independência muito grande do exterior. A nossa participação nesse ciclo é muito mais de desenvolvimento de tecnologia, que nós desenvolvemos em várias etapas, à exceção da mineração, do que de produção comercial. Isso fica a cargo da INB. Bom, as reservas de urânio hoje nós somos a 7ª reserva de urânio do mundo, tendo 1/3 do território prospectado. Existe uma expectativa de uma reserva muito maior. Para que vocês tenham uma ideia, Angra 1, 2 e 3 consomem da ordem de 1.000 toneladas ano. Nós temos uma jazida ou uma reserva da ordem de 300.000. Então dá 300 anos de operação com uma certa tranquilidade. Essa é uma vista aérea da mina que está em operação hoje, que é a mina de Caetité, no interior da Bahia, que atende Angra 1 e Angra 2. Existem planos de expansão por parte da INB, a Marinha não faz nada de mineração, naturalmente, para o futuro. Mas é a garantia que nós temos de suprimento para o nosso reator. Essa é uma visão da operação de mineração. Esse pó amarelo não é bem uma pasta, chamado de yellow cake, que é o concentrado beneficiado de urânio. Bom, essa é uma figura diagramática do ciclo do combustível. Depois da mineração, o passo seguinte é a conversão de urânio. E essa é uma unidade piloto que a Marinha está construindo, que em setembro deve entrar em operação. Nós tínhamos uma unidade aqui em parceria com o Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, há anos atrás na USP, onde nós desenvolvemos uma escala ainda menor, meio laboratório, meio piloto, desenvolvemos parâmetros físico-químicos para construir essa e fabricamos o F6 que nós usamos até hoje. Bem, essa é uma vista interna, foi a tecnologia nacional, baseada na unidade do IPEM, que foi desativada. E o enriquecimento isotópico é a etapa seguinte, e é o gargalo tecnológico e econômico para a produção de combustíveis, inclusive os combustíveis comerciais. O preço de um combustível comercial de Angra, por exemplo, 1/3 dele é o serviço de enriquecimento. Quer dizer, não é o material, é o serviço. Ou seja, é um oligopólio, poucas empresas no mundo fazem isso, e é um mercado extremamente sujeito a restrições políticas. Ou seja, uma empresa sediada num determinado país que queira vender serviço de enriquecimento para algum comprador no mundo, quer dizer, fora das suas fronteiras, ela é obrigada a pedir licença de exportação ao governo. Ou seja, não basta só acertar as condições comerciais, existe uma aprovação política da venda desse tipo de serviço. Agora, o que é exatamente o enriquecimento isotópico? Bom, eu não vou entrar aqui na física do processo, mas o urânio ele tem 2 tipos, na verdade são 3 tipos de urânio, mas o terceiro são traços que é quase irrelevante. Esse aqui é o que nos interessa, o urânio 235 é um tipo de urânio que sai no minério. Nós queremos elevar a sua concentração de 0,7 a 4%,
E isso não é um processo trivial, porque nós estamos falando de uma diferença de massa muito pequena, a escala atômica. Bem, isso é feito em máquinas desse tipo. Isso aqui é uma centrífuga, um diagrama, naturalmente. Essa foto não é das nossas centrífugas, é uma foto tirada da internet. A gente procura não divulgar as nossas fotos. Ninguém faz isso aqui é um lapso de alguém. Mas ela basicamente funciona com o rotor levitando. No nosso caso, ele é levitado, nos outros casos não. E faz a separação. Um conjunto dessas máquinas, como mostra essa foto, é que cada uma faz um pouquinho, no final das contas você tem um grau de enriquecimento que depende do projeto da sua cascata. A grande preocupação no mundo, e essa preocupação no Irã que existe, é que quem enriquece a 4% pode, teoricamente, enriquecer muito mais. Existe uma distinção muito clara, reatores de potência, como o Angra, por exemplo, usam combustíveis enriquecidos até 5%. Reatores de propulsão naval, nosso reator, por exemplo, é abaixo de 20%, mas mais do que 5%. E reatores e artefatos nucleares, bombas, é acima de 90%. Então, por exemplo, o que a Agência Internacional de Energia Atômica faz aqui no Brasil com relação às instalações brasileiras de enriquecimento, tanto na ANB quanto na Marinha, é ter certeza, certificar de que nós não passamos a barreira do 20%, porque é quanto a gente diz que faz e é a verdade. E eles têm métodos bastante sofisticados para verificar isso. Bom, o nosso laboratório está sob salvaguardas internacionais, na verdade salvaguardas nacionais desde o início da década de 80. Ele começou a operar em 1988 e nós temos 2 unidades lá em Aramar enriquecendo urânio 24 horas por dia para o nosso uso. O spin-off dessa tecnologia foi o acordo com a ANB. Essa parte assim, um pouco mais escura da construção foi um módulo adicional que a ANB construiu para abrigar as centrífugas. Existe uma diferença entre o enriquecimento para um reator de propulsão naval, porque o reator de propulsão naval tem que caber dentro do submarino. Então ele tem que ser muito compacto. Daí o alto, não é alto, mas o enriquecimento um pouco mais alto do que um reator comercial. O reator comercial não tem tanta restrição de espaço e, portanto, ele pode operar com enriquecimentos mais baixos. Agora, os volumes são muito maiores. O volume que vai dentro do reator de propulsão naval é muito menor. E essa é uma distinção importante. Então, por exemplo, a Aramar é incapaz de atender Angra, por exemplo. Nós não temos essa pretensão porque não é função da Marinha. Além do que, o volume, né, de material seria muito grande. Isso é função da ANB. A ANB, por sua vez, não pode atender a Marinha porque o enriquecimento, nosso grau de enriquecimento é maior do que ela pode fazer. Bom, a etapa seguinte é a fabricação do combustível. O F6 enriquecido é transformado nessa pastilhinha aqui, que parece um cilindro, não é bem cilindro, mas enfim, parecido com um cilindro, que, por sua vez, é encapsulado. Aqui os senhores veem uma série de... Essa foto aqui já é na ANB. A foto anterior é na Marinha. Tanto a Marinha quanto a ANB são capazes de fazer esse combustível, para usos diferentes, naturalmente. Essa pastilha é encapsulada dentro de tubos, né, fechados. Então a água passa, quer dizer, esse conjunto que é chamado elemento combustível é colocado dentro de um reator, ele gera calor, a água passa por dentro desse reator e por fora desses tubos, portanto sem contato com o material nuclear, se não houver falha, e retira o calor e gera vapor que por sua vez faz a turbina girar. Isso a ANB faz, essas etapas do ciclo, elas não são nenhum mistério para o Brasil, a gente consegue fazer sem grandes problemas. Bom, tendo o combustível na mão, falta o reator. Essa é uma maquete do reator, e aqui vale uma ressalva. O Brasil já construiu 2 reatores, que é Angra 1 e Angra 2, reatores de potência, né, que geram a energia. Um com um projeto da Westinghouse, que é norte-americano, e o outro com um projeto alemão, da antiga Siemens, hoje a Areva. E nós temos condições, nós temos indústrias, empresas, construtoras capazes de construir um reator nuclear. Mas a planta, o projeto, os desenhos, a concepção, a especificação dos materiais, ela vem de fora. Então, esse reator da Marinha é um reator muito pequeno, a ordem de grandeza é 100 vezes menor que o reator de Angra 2, para que vocês tenham uma ideia, porque Angra 2 é para gerar receita e iluminar uma cidade. E um reator de propulsão naval é simplesmente mover um submarino com a tripulação de 100 pessoas. Portanto, ele pode ser menor, e é, da ordem de 100 vezes menor. Mas a tecnologia, essa aí é 100% nacional. Isso está sendo feito e desenvolvido
por nós, eu incluo os senhores nesse rolo, porque a Universidade de São Paulo é uma parceira importante da gente. Essa é uma maquete digital e uma diferença importante em relação ao reator convencional, ao reator comercial, é o problema do espaço. Então nós estamos construindo o reator dentro de um prédio, naturalmente, mas dentro desse prédio existe um charuto de aço que simula as dimensões de um submarino, para a gente ter certeza e a gente se antecipar a problemas que ocorrerão quando nós formos montar o reator dentro do submarino. Existe uma história tragicômica, mas uma vez nós estamos conversando com um francês, aí no âmbito desse acordo, e ele comentou que o primeiro reator que eles construíram não coube dentro do submarino. Porque foi aventada essa possibilidade, a gente deu gargalhadas, o que é que vai cometer um erro desse? Eles disseram, olha, nós fizemos, e isso dá um frio na espinha, né? Porque se eles fizeram, a gente pode fazer também. Então, mas na verdade a concepção do projeto original já era construir, não um casco resistente, mas um casco de aço, um aço que não é resistente, mas que delimita o espaço, que a gente possa ver como nós vamos montá-lo no futuro. Essa é uma foto do reator, que existe de fato, portanto, estou mostrando isso para dizer que não é ficção, e os parceiros que trabalharam nesse processo. A Nuclep, a Jaraguá, que é uma empresa privada, nós mesmos fizemos uma parte da usinagem fina desse reator. O IBQN trabalhou na certificação. Esse é o prédio das turbinas, quer dizer, o prédio do reator vai ser levantado aqui, nós estamos aguardando licença da CENEM, o projeto já está pronto, a documentação já foi enviada, a CENEM está examinando, ainda não deu o parecer para a gente poder levantar as paredes. Mas a obra está a pleno vapor. Essa foto tem alguns meses, e se os senhores passarem lá em Aramar, aliás, fica o convite aqui para visita, se houver interesse, verão que esse prédio está mais avançado do que está nessa foto. A previsão de conclusão é 2014. Bom, tenho aí acho que 5 minutinhos, e eu acho que num fórum desse é interessante a gente falar um pouco sobre o contexto nacional e internacional. O que eu fiz até agora foi dizer a importância do submarino nuclear, por que nós estamos envolvidos nisso, o que o submarino nuclear como ferramenta de trabalho representa para a Marinha. Bom, como ele representa, como ele é um instrumento de defesa e ele é estratégico, ou seja, ele muda o caráter, quer dizer, a capacidade de um Estado de se defender, isso, além do que existe um caráter dual para essa tecnologia, eu agora estou falando de artefato, então existe uma preocupação no mundo, não só no mundo, mas aqui no Brasil também, com relação a salvaguardas internacionais. Então eu vou falar um pouquinho disso, começando da história, que é 1988, quando nós inauguramos Aramar. Essa é a folha de São Paulo, do dia seguinte. O presidente Sarney, na época, presidente do Brasil, e o presidente Alfonsin, na época, presidente da Argentina. E esse texto aqui, isso indica que isso aconteceu lá no nosso auditório. Se vocês forem no auditório, esse texto está aí até hoje, essas letras prateadas. Que foi a inauguração da primeira usina de enriquecimento do Brasil. Bom, o convite ao presidente Alfonsin, isso não partiu da Marinha, mas sim do Itamaraty, e ele tinha uma conotação muito importante na época, que era mostrar ao mundo que o Brasil, o Cone Sul, né, e o Brasil em particular, não estavam envolvidos em corrida armamentista nuclear. Fruto desse encontro foi criada uma agência chamada ABAC, que existe até hoje, a Agência Brasil Argentina de Contabilidade e Controle de Material, onde todas as instalações nucleares brasileiras são inspecionadas por argentinos, inclusive as da Marinha. E todas as instalações argentinas são inspecionadas por brasileiros. Não o pessoal da Marinha, mas o pessoal da Comissão Nacional de Energia Nuclear. Então é um acordo que a gente chama de equilibrado. Eles inspecionam a gente inspeciona eles. E existem técnicas de ensaios destrutivos e não destrutivos para garantir que o material não está sendo desviado, o material não está sendo enriquecido acima do valor declarado, enfim, que o uso é o uso declarado, e isso funciona. Essa agência ela passou a ser efetiva no iníciozinho da década de 90, foi um pouquinho depois dessa inauguração, e está efetiva até hoje. A despeito de, em 98, se não me falha a memória, no governo Fernando Henrique, nós temos assinado o Tratado de Não Proliferação. Esse tratado, nós recebemos inspeções do exterior, mas nós não fazemos inspeções no exterior. Esse é um tratado desequilibrado. Mas, enfim, é um tratado que o Brasil assinou e que a gente vem cumprindo
religiosamente ao longo dos anos. Bom, esse documento é um documento da Agência Internacional de Energia Atômica, está um pouco antigo, de 2006, mas ele reconhece o Brasil como um país, ou um estado, que enriquece urânio. Isso é muito interessante, eu vou mostrar por quê. Naturalmente, a nossa contribuição, ela é 0,3%, ela é muito pequenininha, porque é um programa bastante pequeno, né? Mas nós estamos na lista, né? Isso é importante. Agora, por que isso é importante? Bom, vou contar a história para vocês, começando com o plano 93+2. Esse plano, depois da primeira invasão do Iraque, em 1991, quando os americanos entraram, eles identificaram que o Iraque, que na época era e é até hoje signatário do Tratado de Não Proliferação, o que eles faziam? Quer dizer, como é que funciona o Tratado de Não Proliferação? O país, o Estado que adere ao tratado, ele diz o seguinte: olha, minhas instalações são essas aqui. Angra 1, Angra 2, o Instituto de Pesquisas Energéticas Nucleares, o IRD, o IEM, a Marinha em Aramar, tal. Então você lista, quer dizer, o Estado lista suas instalações e elas passam a ser inspecionadas. Vamos imaginar que foi que o nosso amigo Saddam Hussein fez, que ele listou, ofereceu e operava dentro dos moldes do acordo. Só que ele construiu separadamente outras instalações. E essas sim ele fazia um programa clandestino. Então quando os americanos entraram, eles descobriram isso, porque eles ocuparam parte do Iraque e identificaram essa situação. Então eles pensaram o seguinte: bolas, não dá para a gente ficar rastreando só o material, nós temos que fazer um enforcement, como eles falam, uma extensão, um fortalecimento do sistema de salvaguardas. E com isso eles propuseram esse plano. O 93 é porque a ideia é que entrasse em vigor em 1983 e em 2 anos todo mundo tivesse aderido. Que era um plano em que não era só o material controlado como é hoje, mas também a tecnologia. Então eu vou dar um exemplo para os senhores. Hoje, em Aramar, todas as unidades que têm urânio, elas são inspecionadas. Nas oficinas onde nós fabricamos a centrífuga, não, porque lá não tem urânio. Então nós fabricamos a máquina, colocamos numa outra instalação, onde lá vai passar urânio, e aí eles visitam, inspecionam e tudo mais. Mas quem garante essa pergunta que é feita, que nós não estaríamos fazendo centrífugas e colocando em outro lugar? Então essa foi a preocupação dos países desenvolvidos, principalmente do americano. Então, com isso, eles bolaram esse plano, isso evoluiu para o chamado protocolo adicional, que volta e meia aparece na imprensa, e o protocolo adicional, ele prevê acesso da agência a todas as instalações, mesmo que não tenham urânio, quer dizer, que elas envolvam alguma tecnologia que é usada no ciclo do combustível nuclear. E isso gera um problema, porque isso inclui universidades e inclui fornecedores. Então existe um problema jurídico de garantir o acesso de pessoas internacionais à tecnologia, por exemplo, que uma empresa tenha desenvolvido para nos atender. E esse é o grande enrosco que existe no caso do protocolo adicional. Eu selecionei aqui, esse é o modelo do protocolo adicional, os senhores tiram isso da internet. E é o modelo onde se começa a discussão. A discussão começa nesse tipo de documento. Então, eu selecionei aqui o seguinte: olha, o Estado, né, quer dizer, seja ele qual for, deve fazer todo o esforço razoável para prover à agência internacional, as seguintes informações. Aí tem um rol enorme de informações. E uma delas é o seguinte: a descrição geral de atividades e identidade das pessoas, quer dizer, carregando, fazendo, executando essas atividades estratégicas. Isso significa o seguinte: se a gente tem um acordo aqui com o laboratório de sistemas integráveis da USP, por exemplo, alguém fazendo um novo controle de centrífugo, esse acesso tem que ser dado. O nome do Huguinho, Zezinho, Luizinho está lá. Então, esse é um acordo extremamente intrusivo. Extremamente intrusivo. Então, o Brasil não assinou ainda, alguns países sim, outros não. Esse processo está em andamento. Bom, estou trazendo essa à tona porque esse é um assunto que está na imprensa regularmente e que eu acho que vale a pena tocar. Bom, eu vou encerrar, eu já passei da minha hora, falando um pouquinho da parceria com essa casa, que é uma casa tão importante para a gente. A Marinha, até o Mário comentou aqui o caso da Força Aérea e do Exército, aliás, só do Exército, né? Mas existe uma razão para isso. O Exército, há muitos anos atrás, criou seu próprio
sua própria escola de engenharia, que é o Instituto Militar de Engenharia, que é uma escola renomada. Estudei lá, inclusive, tenho um carinho muito especial. E a Força Aérea, o ITA, que dispensa comentários. A Marinha não criou uma escola de engenharia. O que ela fez foi vir aqui para a Universidade de São Paulo e dizer: universidade, vamos fazer uma parceria. E essa parceria existe desde 1956. 50 anos, um pouquinho mais de 50 anos no Brasil é uma eternidade, né? E isso, por incrível que pareça, um casamento assim pouco provável, eu diria, entre uma força armada e uma universidade, tem dado resultados interessantes. Essa aí é a capa do livro, comemorou o cinquentenário em 2006. E como é que foi isso? Até 1956, a Marinha mandava seus oficiais cursar nos Estados Unidos o curso de graduação em engenharia naval. Isso é um desperdício de dinheiro, quer dizer, não era bem um desperdício porque, na verdade, não tinha outra solução. E quem construía navio no Brasil naquela época era a Marinha, só. Aliás, faz isso desde a época de Dom João VI, um pouquinho antes, porque o arsenal é anterior à vinda de Dom João VI. E com esse acordo, a Marinha se instalou aqui. Nós temos até hoje um conjunto de escritórios, são 4 ou 5 salas dentro da engenharia naval, né? O pessoal não percebe que a gente anda de paletó e gravata, né? Mas é da Marinha, quer dizer, não é da Marinha, nós somos hóspedes da USP, né? E o primeiro curso de engenharia naval, que começou em 56, os professores eram oficiais de Marinha, porque eram os únicos que conheciam engenharia naval, por terem sido formados fora e terem a prática da construção. Inclusive, os chefes de departamento de engenharia naval eram oficiais da Marinha. Isso perdurou até meados da década de 80, por incrível que pareça. Hoje o departamento é um departamento autônomo, né? Quer dizer, nós, na verdade, somos hóspedes lá. Nossa interface é muito mais para encomendar alguns tipos de pesquisas e colaborações, mas o departamento ele vive das suas próprias pernas, não precisa da Marinha para nada para existir. Agora, é uma história muito interessante, contada nesse livro, e que deu muito resultado. E, de certa forma, a gente está vendo agora essa história meio que se repetir, porque existe uma proposta que está sendo analisada no âmbito da Escola Politécnica para a criação de um curso de engenharia nuclear. Esse curso de graduação, né? O Brasil, até pouco tempo atrás, não tinha nenhum curso, quer dizer, a maioria do pessoal era formado no exterior, em nível de pós-graduação. No meu caso, eu estudei nos Estados Unidos na pós-graduação em nuclear. Mas isso não substitui a formação original em engenharia nuclear. A gente pode discutir aqui se há mercado, se não é, essa é uma discussão da universidade. Agora, o que a gente vê é que a engenharia naval passou uma crise imensa, né, durante várias décadas, e nenhum engenheiro naval da Poli ficou desempregado, né. Claro que não trabalharam em construção naval, mas foram muito bem aceitos no mercado. O importante é ter gente bem formada. E a ideia, pelo menos inicial ainda em discussão, é que seja um campus em Aramar, em Iperó. É isso. Pelo menos essa é a posição do professor Cardoso e do Piqueira, que é o vice-diretor da Poli, em fazer esse processo. Isso é interessante porque me parece uma revisitação, quer dizer, uma reedição desse programa de engenharia naval que foi feito há tantos anos atrás, e de forma de bastante sucesso. Listei ali alguns laboratórios de análise de risco e laboratório de hidrodinâmica, são 2 laboratórios, um já está operacional, com apoio da Petrobras. O de hidrodinâmica é um projeto que está acontecendo agora, um projeto muito grande, estamos falando de mais de 100 milhões de dólares, e é um tanque para projeto de navio, tanque de provas, bastante sofisticado, em que a Poli e o IPT vão ser parceiros. Por fim, que talvez interesse a alguém, nós temos um programa de bolsas de pós-graduação, é um programa pequeno, né, porque são poucas bolsas, estamos falando aí de uma dúzia, um pouquinho menos, ou seja, temos 6 em vigor, tem mais algumas entrando, em que nós transferimos recursos aqui para a Universidade de São Paulo, que concede a bolsa para alunos de acordo com alguns critérios que nós temos. Então, a principal exigência nossa é que eles estudem um assunto do nosso interesse, nós determinamos que assunto é esse. Então, a bolsa de mestrado de R$3.000, a bolsa de doutorado de R$4.000. É uma boa bolsa, porque é o reconhecimento de que a bolsa usual paga no país ela é muito apertada para a realidade de São Paulo, né? Então a gente sempre encontrou muita dificuldade de conseguir bolsistas aqui, pelo menos dentro da Escola Politécnica, e que pudesse dar um bom resultado. Esse programa está acontecendo, a gente está tentando ampliar. O professor Padilha aqui é um grande colaborador desse programa. A gente tem bolsistas na naval, na engenharia de materiais, na engenharia elétrica e na mecatrônica. Mecatrônica? Não, a mecatrônica não começou ainda.
Bom, já estourei meu tempo. Agradecer aos senhores aí a atenção. O meu e-mail está ali embaixo no canto da página. Se houver alguma pergunta adicional que não seja respondida aqui, eu estou à disposição. Muito obrigado. Bom, muito obrigado. Agora eu queria passar a palavra para a professora Ana Maria Gordon para fazer os comentários. Eu posso colocar aqui, ó, aqueles slides. E logo depois nós abrimos para a discussão geral. Pode ser. Obrigado, professor. Bom, já é boa tarde, né? Realmente, como falou o Almirante, é muito bom a gente ter a oportunidade de falar daquilo que a gente trabalha. Eu quero agradecer o convite, e em especial ao meu ex-aluno, um brilhante aluno, Peterson, do curso que eu dou lá no IPEM, que é História e Perspectiva da Energia Nuclear no Brasil. Bom, o tema é instigante e nós podemos escolher várias leituras. E eu escolhi uma delas. A importância da parceria do IPEM com a Marinha, o enriquecimento da cultura da instituição através dessa parceria. E eu sou acadêmica, né? E então eu vou falar um pouco da história ligada à área nuclear dessa parceria. Na década de 70, alguns pesquisadores da instituição, então, Instituto de Energia Atômica, foram para fora do país, sobretudo para os Estados Unidos, estudar a respeito do desenvolvimento de toda a tecnologia do ciclo do combustível, que o Almirante já explicou de que se trata. Lá, por um acaso maravilhoso, esses pesquisadores, incluindo o Dr. Cláudio Rodrigues, acabou fazendo amizade com Sérgio Porto, da Universidade de São Carlos, e com o atual almirante, Otton Pinheiro da Silva. Todos com uma visão muito nacionalista do nosso país em termos de desenvolvimento de tecnologia. E eles começaram a perceber que os Estados Unidos estavam extremamente preocupados com o desenvolvimento da tecnologia de enriquecimento de urânio, que o Almirante já explicou. Bom, e eles se propuseram, então, a desenvolver essa tecnologia no Brasil, numa parceria que iria unir universidade, institutos ligados à área nuclear e à Marinha. Aqui eu tenho uma carta, que vocês estão vendo aqui a data, 76, né? Que na época, superintendente ainda do IEA envia para o diretor do IPT pedindo que fosse cedido às ultracentrífugas ainda da época do almirante Álvaro Alberto, que tinham sido importadas, né? Quando então o almirante era diretor do CNPq na época, né? Foi embargada a vinda dessas ultracentrífugas e mais tarde elas vieram para o IPT. Essa história de que veio para o IPT é longa, não vou me deter aqui, porque não para um dos institutos da área nuclear. Só que essas ultracentrífugas, 3, ficaram literalmente emparedadas no IPT, né? E a Comissão Nacional de Energia Nuclear, na época, então, ela concordou que viesse para o IEA ainda, essas 3 ultracentrífugas, e isso era algo que já havia um projeto. O projeto que já envolvia universidade, os institutos da Comissão Nacional de Energia Nuclear e a Marinha. O Dr. Cláudio Rodrigues ele veio antes para cá, né? E ele trouxe as ultracentrífugas, e essas 3 ultracentrífugas foram abertas, foi feita uma espécie de engenharia reversa. Em 79, o almirante Otton,
ele veio para o Brasil, chegou ao Brasil, né, onde ele foi fazer o doutoramento nos Estados Unidos, e veio, então, se integrar à equipe. E aí realmente começa uma parceria extremamente profícua. Vejamos, na instituição já se desenvolvia, desde o final da década de 50, toda a tecnologia do ciclo do combustível, com exceção do reprocessamento. Tá? Mas era algo acadêmico. Tá? O máximo que se fazia era bancada de laboratório. É muito diferente o conhecimento tácito que se obtém numa bancada de laboratório com um conhecimento semi-industrial. Numa escala semi-industrial, porque a produção do flúor, por exemplo, chegou a ser até em escala semi-industrial no atual IPEM. Né? Também é muito diferente a postura do pesquisador, se ele é um pesquisador ou se ele já está num trabalho de engenharia. A cultura da instituição. Essa foi a grande questão da contribuição da Marinha no período. Porque a cultura da instituição, isso eu vivi, né, porque eu participei do relatório de impacto ambiental de Aramá, mudou de pesquisador, de bancada de laboratório. A instituição começou a ter uma nova visão de como se trabalha num trabalho de engenharia. Não havia projeto de arraste na instituição. Os pesquisadores, com as suas linhas de pesquisas, logicamente, linhas de pesquisas importantes para a nação, mas não haviam projetos de arraste. E a Marinha, ela tem isso nato nela. E nós aprendemos muito com a Marinha nesse período. Bom, essa fase inicial foi importante, depois o projeto foi passado para a Marinha, só que eu tenho uma visão um pouco diferente. Além de ser um projeto industrial, que não competia mais, inicialmente, a uma instituição de pesquisa, né? E depois a própria Marinha repassou isso para uma indústria, INB, houve também um delta-T, em que a política para desenvolvimento da tecnologia nuclear mudou no país, que é a década de 1990. A instituição IPEM se viu quase que apartada da Marinha. Foi um baque para a instituição. Nós estávamos numa dinâmica de trabalho muito grande. Fez muita falta a parceria com a Marinha. Ela continuou, mas mais lentamente. Mesmo hoje ainda há pesquisadores do IPEM lá nos laboratórios da Marinha. E aí, nesse momento, os pesquisadores da instituição tiveram que recorrer ao que nós chamamos de tecnologia convencional. E para isso, tivemos que recorrer a órgãos de fomento como o FAPESP, que não subvencionava projetos da área nuclear. Não houve retrocesso, porque uma série de pesquisas foram desenvolvidas e conhecimento tácito é uma coisa que não se joga fora, ele se mantém. Né? E foi esse conhecimento tácito de como organizar, como fazer organograma e tudo mais, é que nós aprendemos com a Marinha, como fazer projetos, porque até então o nosso cliente era o Estado e o dinheiro vinha, então nós não tínhamos nem todo um hábito de fazer projetos. Tivemos que aprender tudo isso. Né? Ficamos mais ou menos apartados até 2008. Quando chega 2008, no capítulo 18, item 6 do PACT, tem uma parte estratégica, que é ligada ao submarino, a tecnologia para o reator nuclear, para movimentar o submarino. E lá o último item, aplicações sociais. Entre outros, um projeto ligado à produção de radiofármacos e radioisótopos. Tá? Essa é uma parte importante. E aí eu queria mostrar o segundo slide. Mexe aqui.
Esse aqui não, né? Pode ser aqui? Tá. Aí vocês estão vendo um dos radisótopos, que é o carro-chefe da instituição e que é extremamente importante hoje na medicina nuclear, que é o gerador de tecnésio. Como vocês podem ver aqui, nós desenvolvemos no Brasil o gerador, mas o tecnésio, o molibdênio que vai depois de cair para o tecnésio, ele é importado. Ele era importado principalmente do Canadá. O nosso reator, os reatores que nós temos de pesquisa no Brasil, eles não têm um fluxo de nêutron suficiente para uma produção custo-benefício razoável para a produção do molibdênio. Então, há necessidade de se construir um reator que tenha um fluxo maior para a produção do molibdênio. Então, aí nós teremos várias questões. A primeira delas, a independência geopolítica. A segunda delas é balança de pagamento. A gente vai ficar menos vulnerável nesse sentido. E teremos maior mobilidade para fornecer para os hospitais, para as clínicas, esse gerador. Tá? Não vou explicar os detalhes das aplicações, porque não é o meu ofício aqui. Tá? Bom, então pensou-se em 2008, com esse PACT, de se aproveitar essa oportunidade. Só que é uma oportunidade que a Marinha já pensava na construção de um reator multipropósito, ou seja, um reator ligado à pesquisa, estudo de feixe de nêutrons, estudo de testes de materiais, assim como para a produção de radisótopos. Né? Bom, a partir disso, de 2008 para cá, a primeira reunião foi feita em 2008, tá? E essa reunião ela compreendeu vários expertos da área, tentando, ao mesmo tempo, reaproveitar aquele conhecimento da década de 1950 até o início da década de 90, né? Mas não podemos esquecer que o tempo passa e a idade média dessa população não é mais tão baixa assim, tá? Em torno de 55 anos. A primeira geração, infelizmente, faleceu. A segunda geração dessa área nuclear, ela já está com uma idade avançada e está aposentada. E agora a terceira geração está com uma idade média de 55 anos. Lembrem-se que eu falei que o pessoal teve que fazer um desvio, passar da área nuclear para o que nós chamamos de área convencional. Então, não foram formados novos pesquisadores na área nuclear. Eles ficaram muito, em vez de área de engenharia, foram para áreas novamente de pesquisa. A área, por exemplo, de engenharia química, eles foram mais para a área ambiental, que é realmente extremamente importante, e assim por diante. Então, nós temos que contar com esse pessoal com uma idade média de 55 anos e formar pessoal rapidamente. Só que o pessoal da Marinha, graças a Aramar, ainda tem um pessoal com uma idade média menor. Então, novamente, incrementar essa parceria será extremamente importante para o país. Não só pelas coisas que eu falei por aí, né? Essas duas questões ligadas ao gerador de tecnésio, mas também pela uma formação numa área extremamente estratégica. Por quê? O pessoal que for trabalhar no reator multipropósito, esse pessoal ele vai realizar todas aquelas questões de arrastos que são importantíssimas para a construção dos nossos reatores de potência, que também são importantes, né? E, mais uma vez, então, essa parceria sendo extremamente importante. Ainda, por cima, temos que lembrar que os nossos reatores estão dentro da universidade. As cidades
estão engolindo as universidades. Elas cresceram. Isso aqui no início eu tenho fotos, isso aqui era uma lama só. Né? Para vir aqui era terrível. Dia de chuva não se conseguia. Só que vou falar, eu não era viva. Mas eu tenho as fotos, né? Agora, hoje a cidade está aqui dentro. Não se pode colocar um reator de 50 megawatts com a cidade entrando aqui, né? Não tem espaço, mas nós temos Aramá, um lugar próprio para isso. Aramá tem, inclusive, além do reator para ser propulsão de submarino, um projeto de um reator de testes de materiais. Então, tudo está realmente sendo sincronizado. Mais uma vez, essa importância da Marinha no desenvolvimento de ciência, tecnologia, e agora eu falo inovação, né? Que muito vai enriquecer o nosso país. Bom, eu tinha pouco tempo, o Peterson foi muito duro comigo, olha, não pode ultrapassar. Então eu escolhi essa leitura para falar. Eu tenho muita coisa para falar, mas infelizmente fica para uma outra vez. Muito obrigada. Obrigado, professora. Então agora vamos fazer um debate. Deixa eu só colocar aqui o slide inicial. A senhora poderia vir aqui? A gente pode sentar aqui, porque aí vamos fazer um debate rápido. Não temos muito tempo, mas vamos aproveitar o tempo que temos. Certo? Então a palavra está aberta. Quem quiser fazer uso dela, por favor, se identifique. Eu passo, seja pela internet, seja pelo ao vivo. O Peterson é pesquisador do observatório que cuida dessa área de defesa. Temos alguns, digamos, inovação em defesa e defesa e inovação. Nós temos alguns, digamos assim, segmentos dentro do observatório e o Peterson é quem atua mais. Ele está sentado ali atrás, o pessoal de casa não está vendo, mas de casa ou de onde estiver colocado. Eu gostaria de fazer uma pergunta, uma colocação, e já abro o debate, aí vocês vão entrando. Para o Luciano. Um navio já é um aparelho, vamos dizer assim, de uma complexidade imensa. Do ponto de vista de engenharia, ele tem engenharia estrutural, tem engenharia de materiais, tem engenharia de controle, tem motores, bom, aí vai. Além do mais, ele é um restaurante, um dormitório, uma enfermaria, bom, não sei mais o que, é tudo junto. E um submarino é mais complicado ainda, que vai embaixo da água. Os óbvios problemas potenciais psicológicos de relacionamento social que se dá lá dentro, que eu imagino, mas não precisa ser psicólogo para imaginar. Enfim, tem um desafio muito, muito grande. Eu que não sou engenheiro naval, eu fiquei listando aqui alguns desafios tecnológicos. E a minha pergunta seria no seguinte: aonde o Brasil é forte, ou é relativamente mais forte, e aonde tem lacunas que precisaria preencher para, digamos assim, ter um domínio tecnológico relativo ao programa do submarino. Eu listei aqui 4 sistemas, se eu posso assim dizer, e talvez não sejam esses, mas enfim. Tem a propulsão, que tem o reator, e tem o controle da propulsão, que aí, acho que tem um pessoal aqui do laboratório de controle da Poli que está metido nisso, mas enfim, tem um conjunto de sistemas que na indústria convencional a gente chamaria de utilidades, mas precisa ter geração de água, ou precisa levar água, mas imagino que levar água é um transtorno, né? Encheu... Isso, purificação de água, etc. Né? Aí me passa alguns desenvolvimentos que estão sendo feitos para dessalinizar a água do mar. Eu não sei se isso é viável ou não, mas tem água, oxigênio, tem uma série de coisas, tratamento de lixo, o que vai fazer com isso. Tem o problema da circularidade do casco para resistir à pressão, né? Aí é um problema construtivo que deve ser difícil, porque... se tiver irregularidade no casco, os navais que me corrijam, mas estou pensando pela pressão, né? Se tiver irregularidade no casco, deve complicar para o submarino e eventualmente para o ruído também, que é algo importante para o submarino. E tem toda a parte de eletrônica, sensores, sonares, e tudo isso que faz parte
da estratégia de defesa, de identificar e não ser identificado, né? Pensando nesses sistemas ou outros, aonde que o Brasil está razoavelmente bem no programa do submarino e aonde que tem lacunas que precisariam de mais investimento em pesquisa mais básica, em pesquisa aplicada, em engenharia e inovação? Muito obrigado pela pergunta. É uma resposta difícil de dar, porque são tantas as variáveis e tantas as áreas. Nós temos uma grande vantagem, que isso me leva para o ponto forte do nosso projeto, que é uma tradição. Eu citei aqui Dom João VI, né, há um tempo atrás. Quer dizer, a Marinha ela não foi tão, por ser uma entidade com caráter estratégico e não comercial, nós somos menos suscetíveis às variações do mercado. Quer dizer, o Brasil foi um grande construtor naval há muitos anos atrás, algumas décadas atrás, e parou, agora está retomando um pouco com uma decisão política da Petrobras de encomendar navios no Brasil. Agora, a Marinha, ela, ao longo dessas últimas décadas, ou 200 últimos anos, a gente tem construído mais ou menos, aí depende da situação econômica. Mas nós temos uma cultura que data de antes da vinda de Dom João VI, de construção naval. O submarino ele tem uma complexidade nova, você citou especificamente a circularidade do casco, que é um desafio realmente. Agora, é um desafio também para os submarinos que nós já construímos. Então nós temos 4 submarinos na água que foram construídos no Brasil. Menores, em termos de tamanho, o submarino alemão é da ordem de 1.500 toneladas de deslocamento, o nuclear da ordem de 6.000. A gente mede mais ou menos o tamanho do navio pelo deslocamento, pelo peso dele. E esse número é uma diferença significativa. Mas a gente tem essa cultura, tem essa mão de obra, sujeita aí, conforme a Ana disse, isso se abateu no Brasil não só na área nuclear, mas em outras áreas também, em termos de falta de investimento, que significa falta de especialização também pessoal. Então, eu diria que os desafios, quer dizer, ponto forte, nós temos uma cultura de construção naval, quer dizer, a Marinha tem isso. Um outro ponto forte também, eu acho que de certa forma também é uma fraqueza, mas eu acho que é mais forte do que fraco, é o acordo com o francês. Porque um dilema que você tem, que você olha um submarino nuclear, ele tem tantos sistemas complexos, você está aqui que seria um ponto fraco, o armamento, né? Não é nem a arma, não o torpedo, mas o sistema de armas. Porque o torpedo ele só tem sentido, primeiro, ele, como ente, ele tem que ser eficiente, mas o sistema de navegação tem que estar integrado, o sistema de detecção. Então, é toda uma área de sistemas que envolve engenharia elétrica, engenharia de controle, engenharia de materiais, que o Brasil não tem tradição. Nós não fabricamos sistemas de armas, porque esse é um sistema muito complexo, que exige um investimento em formação de pessoal e de infraestrutura muito alto. Então, esse é um ponto fraco, mas nós estamos associados com o francês. Essa é uma grande vantagem de ter feito essa associação. Existem alguns itens, você está aqui, por exemplo, periscópio. O submarino só funciona com periscópio. E no mundo nós temos pouquíssimas organizações ou empresas que fabricam periscópio. Então a gente fica diante de um dilema do seguinte: o que é importante desenvolver? Nós vamos desenvolver o chip da Intel, nós vamos desenvolver... Então, claro que o sistema de armas, na verdade, é o objetivo do submarino. Então, nós temos a ideia de que no futuro nós vamos caminhar para isso. Mas hoje nós não teríamos fôlego para tanto, né? A gente mal consegue um esforço enorme para mudança de paradigma dentro da construção naval. E um outro item que a gente tem percebido que vai ser uma mudança muito grande em termos de política de pessoal, né? Porque o submarinista ele não é uma pessoa comum, no sentido de que ficar 3 meses debaixo d'água não é para qualquer um. Então, em termos de preparo técnico, inclusive, isso é um desafio enorme que nós estamos vivendo agora. Nós já selecionamos a primeira turma de operadores do reator. Essa turma de militares ela vai ficar embarcada no nosso protótipo de terra. Em 2022, possivelmente, muitos não estarão mais no serviço ativo, mas para criar justamente a cultura. E o que nós percebemos é que esse pessoal são profissionais, são sargentos e oficiais da Marinha, não engenheiros, mas enfim, pessoal da atividade fim, eles são muito bons na marinharia, na vida no mar, mas para o camarada viver dentro do submarino nuclear tem que ter uma formação teórica muito mais. É um misto entre o oficial de marinha típico que nós temos e o engenheiro, é um meio termo. Ele tem que saber decaimento radioativo, exponencial, logaritmo, essas coisas todas. Quer dizer, o oficial sabe,
mas o sargento não sabe. Então nós temos que mudar o sistema de ensino na Marinha e de formação de pessoal. E esse é um desafio enorme, é um ponto fraco no momento, mas a gente tem tempo para corrigir isso. O sistema de armas é o ponto fraco. Ponto forte, eu acho que é a cultura de construção, que mesmo com todos os reveses que nós vivemos, a gente ainda tem essa cultura de projeto, cultura de projeto. Aliás, eu até fazer um parênteses aqui, a Ana estava falando, isso me lembrou uma série de projetos que a Marinha se envolveu ao longo dos anos, como o levantamento da plataforma continental, o projeto Antártico, o próprio projeto nuclear, o projeto submarinos. Quer dizer, são projetos de longa duração, que são gerações que vai passando, e com todos os problemas que a gente tem, que não são poucos realmente, a gente ainda tem essa capacidade de tentar, de alguma forma, com certo grau de eficiência, passar essa cultura, esse conhecimento tácito que a Ana tanto mencionou. Eu acho que esse é um ponto forte da instituição. Não sei se respondi, né? Olha, se vale a pena visitar, não sei se é possível, mas visitar tanto o centro de pesquisas lá na Ilha do Governador quanto Aramar. Eu tive a possibilidade de visitar os dois aqui pela Poli, são bem interessantes. E aí eu já emendo uma coisa, eu estive no Arsenal também, o Arsenal, aliás, é, entre aspas, a fábrica, né? No Arsenal da Marinha é bem visível para quem passa no centro do Rio, né? Uma vez que eu estive lá no centro de pesquisa na Ilha do Governador, estava sendo desenvolvido um sistema para o Minas Gerais, o porta-aviões antigo, né, de software que fazia, se eu entendi bem, fazia a detecção do alvo, por exemplo, viria um avião, teria um sistema de radares que detectariam o avião, o software selecionaria qual seria a melhor bateria antiaérea para, em função das características daquele avião, posição, velocidade, etc. Não sei quais os parâmetros, mas imagino que um conjunto desses, e aí prepararia a defesa, né? Que é algo que o Minas Gerais antigo não tinha, certo? Devia ser tudo mais ou menos visual e mecânico na movimentação. Como se consegue, dessa história de desenvolvimento que a Marinha tem, aproveitar essa expertise, se ela se acumula para um programa de submarino? Que obviamente não é a mesma coisa, mas alguns fundamentos podem ser parecidos. Algum acúmulo, a Marinha, do ponto de vista da gestão da sua pesquisa, do seu desenvolvimento, ela consegue fazer esse transbordamento interno? No caso específico do software de controle, o grande problema, quer dizer, o software em si é bastante sofisticado, mas ele tem que interagir com o software, com o funcionamento dos vários sensores e sistemas de armas. Então, por exemplo, no caso do armamento, que talvez seja o caso mais complexo, ele tem que ter informações do sistema de navegação, ele tem que ter informações do sistema de propulsão, ele tem que ter informações do próprio sistema de armas. Então, é um grande integrador e não é trivial de se fazer isso. Nós temos um grupo lá na Ilha do Governador, que é o Instituto de Pesquisas da Marinha. Esse pessoal não trabalha com nada nuclear, a Marinha divide, né, o seu projeto em áreas de conhecimento, vamos chamar assim, não áreas de conhecimento, mas por objetivos, e eles fizeram alguns sistemas menores para navios já existentes da Marinha. Nesse caso particular do submarino, essa discussão está acontecendo hoje, se a gente vai embarcar um sistema nosso, ou se nós vamos contratar isso fora. A ideia, o que se gostaria que fosse feito no Brasil, se possível com empresa, né? Porque a empresa, quer dizer, aquela ideia da INB também, a gente conseguir, que é o modelo americano, né? Em que ele tem uma tecnologia que é desenvolvida em parceria e que depois é comercializado e volta de alguma forma para a sociedade, através de lucros, de vendas, de geração de emprego, essa coisa toda. Ficar só no âmbito da Marinha, a ideia não é essa. Agora, falar é fácil, fazer é um pouquinho mais difícil. A gente tem um histórico, inclusive, do programa nuclear da Marinha. Eu me lembro, há muitos anos atrás, uma reportagem, se não me engano, foi na Pequenas Empresas Grandes Negócios. Mas uma revista dessa de negócio, já tem muitos anos isso, sobre fornecedores do programa nuclear da Marinha. Então nós tínhamos várias pequenas empresas, ou microempresas. Me lembro de uma, inclusive, que era um físico do IPT, que saiu do IPT e fez uma empresa em eletrônica. Nenhuma dessas empresas, à exceção da Smart, que está aí até hoje, lá em Sertãozinho, todas as outras desapareceram. E desapareceram por quê? Né? Por
duas razões. A primeira delas é fluxo de encomendas, porque a empresa ela precisa ter fluxo de encomendas. Muitas vezes a gente ela tenta dar um caráter dual, mas nem sempre isso é possível. Eu cito de novo o modelo norte-americano. Eles encomendam submarino nuclear sem precisar. Então eles vão na General Dynamics, que é a empresa que faz isso lá nos Estados Unidos, encomendam. Embora a análise estratégica dele mostre que não precisa. Mas eles fazem isso para preservar o conhecimento. Mas imagina no Brasil, se a gente encomenda alguma coisa que não precisa para manter a empresa. O que isso significa? Então a cultura é muito diferente. Né? O sistema, o arcabouço legal. A segunda razão é o problema legal. Nós temos casos recentes, eu não vou citar nomes aqui acho que não cabe, mas enfim, nós temos desenvolvido processos ou itens, era até uma empresa do estado do Rio, uma empresa média, que nós desenvolvemos a custo zero, não foi projeto FINEP, não foi projeto FAPE, foi nada. O camarada disse, olha, você vai pôr licitação na praça? Eu disse, vamos pôr, mas eu não posso garantir que você vai ganhar. Está na praça, como a gente procurou no mercado, não tinha ninguém, possivelmente você vai ser o único. Mas olha, o preço internacional é esse aqui. Então, estamos combinados, ele falou, tudo bem, exceto do imposto. Tudo bem. Então, fizemos a licitação, apareceu uma empresa no interior de Minas, com preço substancialmente mais baixo. Esse caso era um processamento de ligas de alumínio. Então, nós tínhamos um valor limite, que era o que a gente pagava internacionalmente, comprado fora, a Marinha não paga imposto de importação, de $12 o quilo do material processado. E esse era o limite para essa empresa deu em torno disso, né, mais os impostos. E veio essa empresa de Minas, que deu $9 e pouquinho. Sendo que a Alcoa, que vendia o alumínio, cobrava 8,50 por quilo. Então, bom, então resumindo a história, nós conversamos assim, olha, companheiro, você vai vender isso aqui mesmo, tem certeza? Está aqui a especificação, tolerância, dureza do material, tal. E ele disse, não, vendemos. E ele ia fazer, e tentou fazer, foi trazer da China esse material e colocar aqui no mercado, pagando todos os impostos a esse preço. Bom, não conseguiu, porque o material chinês não atendeu a especificação, havia desvio, avalização, enfim, coisas desse tipo. Mas acabou o ano. Né? Esse processo todo acabou o ano, o dinheiro é anual, o orçamento é anual, quer dizer, você aplica sanções, mas e o resultado líquido disso? Né? Líquido é que o camarada que desenvolveu nunca mais nos recebe, porque a lei não te dá instrumentos para você resolver esse problema. Então, nós temos um problema grave, que a lei de licitações ela é uma lei que, claro, ela é importante porque procura preservar o bem público, né? Mas a execução dela nessa área de ciência e tecnologia é muito complicada. E outra coisa é o fluxo de investimentos, quer dizer, é muito mais importante se manter um fluxo, mesmo que seja relativamente baixo, do que ter variações, oscilações muito grandes. Isso penaliza muito quando você tem contratos com empresas trabalhando, desenvolvendo produtos. Isso é muito complicado. Né? Mas, posso estar falando tanto que eu até perdi a pergunta. Qual era mesmo? Do software, né? Quer dizer, o software ele recai no mesmo problema, porque isso é equipe de projeto, né? E equipe ela demora a ser formada e ela tem que ser mantida, porque as pessoas pagam a conta no final do mês. Então, a gente tem a solução doméstica de fazer em casa, que vai até um certo ponto. E agora, o grande problema disso é que essa solução doméstica ela tem que interagir com equipamentos e softwares externos, que significa que o fornecedor tem que abrir a arquitetura do seu sistema para que você possa interagir com ele. Isso tem dificuldade, mas sem dúvida é crucial para a gente, no médio e longo prazo, ter isso desenvolvido no Brasil. Aliás, esse aspecto, já vou passar a palavra, aliás, esse aspecto da legislação e os entraves foi um tema da nossa discussão da semana passada. Né? A Lei 8666, a Lei de Licitações, ela tem inúmeras vantagens, mas tem inúmeros problemas também, e um desses que foi falado é típico, né? É muito complicado, e que pega também na área de saúde, com a importação de fármacos que não tem um grau de pureza. Então tem algumas empresas no Brasil que elas se especializam em purificar fármacos importados, que não é isso. O que um laboratório faz? Devolve o fármaco, aí não fica sem produzir. É um dilema. Bom, eu queria que você se identificasse, por favor. Boa tarde. Eu sou o Everton, aluno de mestrado do IPEM, com a professora, né? Então, a minha pergunta é para o contra-almirante Luciano, e a questão é,
Pelo que eu entendi, está sendo construído um prédio para o reator lá em Aramar. Está sendo construído todo um complexo. O prédio, inclusive, o vaso do reator, eu mostrei, os equipamentos que vão dentro, os principais já existem. O que nós não temos ainda é montagem eletromecânica e alguns sistemas auxiliares. Quer dizer, a resposta é sim, está sendo construído. Sim. Então, qual seria, até que ponto o reator que já existe na Marinha aqui, no Centro Tecnológico daqui, ele contribuiu para isso, e se esse reator ele vai ser desativado após a construção do reator lá em Aramar? Ele contribuiu muito e não vai ser desativado. Na verdade, aqui no IPEM, né, não é nem no Centro Tecnológico, o operador dos 2 reatores é o IPEM. Um é o que a Ana citou, de radiofármacos e também de testes de materiais, é muito antigo, é da década de 50, 57, se não me falha a memória, e que faz os radiofármacos que o Brasil tem, quer dizer, produzidos por reator, né? E, portanto, tem uma importância social muito importante. E também alguns testes de materiais, mas o fluxo dele é muito baixinho, você não consegue. Para ter um resultado significativo, teria que ficar anos, né, irradiando, isso não dá. Esse possivelmente vai ser desativado daqui a algum tempo. Eu não sei te dizer exatamente quanto tempo, que é o reator do IPEM, mas eu diria assim, a grosso modo, uns 10 anos. Tá? Faça a idade dele. Agora, é um reator de piscina. Né? Quer dizer, como é que é isso? Você tem um tanque com água e combustível lá embaixo. E a reação acontecendo. A água serve como blindagem. Então não há pressão e não há temperatura. Quer dizer, temperatura ambiente. Né? Então ele tem um certo propósito. O outro reator que nós construímos em parceria com o IPEM, e que é operado pelo IPEM, é a unidade crítica. Ele é menor ainda, e ele não é usado para fazer radioisótopos, apenas para estudos neutrônicos. O grande mérito dele é o fluxo de nêutrons. Você consegue estudar, dependendo do arranjo das suas varetas combustíveis, dos elementos que você põe, como o fluxo neutrônico varia espacialmente. Isso é fundamental e foi usado para validar os nossos códigos, porque no reator, se você mede a temperatura em alguns pontos, mas essa medida é de alguns pontos. Se você tiver um ponto muito quente ou um ponto muito frio, quer dizer, aquela coisa da cabeça no forno e os pés na geladeira, o estômago está muito bem, obrigado. Mas, então, a temperatura é proporcional ao fluxo de nêutrons. E, portanto, isso é modelado, medido e treinado pessoal nesse reator. Ele vai continuar. A ideia é que depois que o reator de Aramar esteja construído, a gente modifique essa unidade crítica, colocando o segundo núcleo do submarino, um núcleo mais avançado, que nós já estamos estudando e trabalhando. O professor Padilha aqui é um dos principais pesquisadores desse segundo núcleo, de novos materiais, porque o primeiro núcleo do reator que está sendo construído em Aramar, quer dizer, o primeiro combustível, nós privilegiamos a segurança em detrimento do desempenho. Então, nós temos ideias inovadoras em termos de transferência de calor, em termos de geometria, para tirar muito mais potência do núcleo para o mesmo volume do que o que a gente tem. O problema é que ele é tão inovador que poucas informações a gente tem no país. E são informações que você não consegue na literatura aberta. Então, nós ainda estamos estudando isso no nível de laboratório e optamos por uma solução que é consagrada, que é um combustível muito parecido com os reatores de potência, como o Angra, onde há muita informação e você sabe até onde esse combustível pode ir. Você paga um preço, que é um desempenho muito inferior àquilo que seria desejado por um reator de propulsão naval. Vou só fazer um parêntese. Uma das diferenças, eu citei uma diferença importante do reator de propulsão naval e o reator comercial, como o Angra, que é o tamanho. Essa é uma. A outra é a questão do uso, do perfil de operação. O reator comercial, como o Angra, ele é feito para quê? Acelerar o mais rápido possível, mas normalmente demora muitas horas, se não me falha a memória, mais de um dia, para chegar em regime e trabalhar 100% da potência, o máximo que ele puder, porque isso é receita. Ele está gerando energia na rede. Então, ele está tendo sua receita, ele tem que trabalhar no máximo. Um reator de propulsão naval, imagina um submarino no mar. Ele não precisa ficar andando ou navegando no seu máximo de velocidade. Ele vai navegar na velocidade de cruzeiro ali, 15, 20% de potência. Entretanto, se ele tiver que perseguir um alvo ou fugir de um ataque, ele tem que acelerar rapidamente. E essa aceleração rápida, que não ocorre no reator de potência, é uma das grandes diferenças. É a tal rampa de potência. Isso induz, no núcleo
do material, tensões térmicas, mecânicas, corrosão, muito intensas, que são diferentes do que se tem. Então, o que a gente tem que fazer? Tomar todo o cuidado possível para que não haja, quer dizer, restringir o seu desempenho, o seu uso, o seu emprego, quer dizer, a performance, né, para usar uma palavra da moda, em prol da segurança. O reator operando, você vai testando, vai vendo devagarzinho onde é que ele vai, quais são, e isso é usado para retroalimentar o projeto, né? Então, o segundo núcleo já vai ser muito mais eficiente. Mas a resposta é: a UCRA continua, unidade crítica, o reator de pesquisa que faz radioisótopos que a Ana citou, ele deve ser descomissionado daqui a alguns anos, ou vários anos, e aí o reator do IPEM, que ficará em Aramar, a área do IPEM que nós estamos cedendo para o IPEM, ele vai operar, vai colocar lá o símbolo da CNE e tal, ele deve substituir com muito mais vantagem, porque ele será muito mais avançado. Obrigado. Bom, a última pergunta, passa para ele, por favor. Enquanto o microfone chega, eu vou dar alguns avisos. Bom, primeiro que essa atividade aqui foi feita, mais uma vez, em colaboração com o Instituto de Relações Internacionais aqui da USP. Tá? Aqui nós agradecemos. Bom, o Peterson é um dos integrantes de lá. Quando vocês saírem daqui a pouco, quando acabar, tem alguns livros que estão ali naquela banqueta, que são de um projeto do Observatório, que faz com jovens pesquisadores, pessoal que está se formando em pesquisa, em mestrado e doutorado, que foi desenvolvido até o final do ano passado. Tem os livros, o pessoal de casa pode capturar isso pela internet, está disponível. Aqui está em papel, depois eu passo uma cópia para vocês. Né? Bom, acho que é isso. Depois eu falo sobre os eventos futuros. Por favor. Boa tarde, meu nome é Alexandre e eu sou do Instituto de Relações Internacionais. É uma pergunta bem pontual que eu tenho para a professora e algumas questões para o contra-almirante. Contra-almirante, por favor. Com relação, eu tenho uma questão com relação ao valor, a duração e depois a reestruturação da frota. Pela palestra que o senhor nos conferiu, foi evidente que o submarino a propulsão nuclear tem inúmeras vantagens com relação aos atuais. Mas quais seriam, comparativamente, posicionamentos com relação ao valor, comparação de custos para se ter uma propulsão nuclear e se construir outros normalmente, convencionais? Com relação à duração, já a partir de quando nós tivermos o domínio completo desse submarino, a propulsão nuclear, em quanto tempo nós conseguiremos construir outros e se é um ideal da Marinha ou objetivo seu reestruturar e readaptar a sua frota, ou em quanto tempo se fará isso, se é que se tem esse objetivo, como outros países já fizeram. Acho que era isso, então, a questão do valor, os preços, a questão da duração e se há uma proposta de reestruturação. Com relação ao cenário internacional que o senhor tocou brevemente, por conta do tempo, é uma pergunta mais direcionada à questão do Irã, mas enfim, a pergunta é técnica, então não tem problema. Com relação à porcentagem com relação ao urânio de enriquecimento, há grande demora ou dificuldade de se passar de um estágio para o outro, ou seja, de 20% para se passar para 90% ou mais. Há grande demora ou isso é rápido de ser feito, tendo em vista o domínio da tecnologia? E muito obrigado, são essas. Em relação à professora, tem uma tendência nova. Bom, não sei se é uma tendência nova, mas enfim, de reestruturação dos cursos da USP, atendendo uma demanda mercadológica. Foi mais ou menos falado aqui pelo professor. No seu caso específico, isso lhe agrada, seria bom para a sua área, ou acha que talvez isso fosse comprometer, enfim, mais ou menos isso. Obrigado. Bom, eu vou passar a palavra, mas antes eu queria falar do ponto de vista da Poli, nós não analisamos o mercado. Mercado azeda mais rápido do que leite. Certo. Um curso que é começado a ser projetado agora vai ter seu primeiro formado daqui a 10 anos. Então a gente faz uma prospecção de longuíssimo prazo, benchmark internacional, etc. E uma área óbvia é energia nuclear, como é biomédicas também, tá? Que são, grosso modo, as duas grandes áreas que se discute um pouco aqui na Poli. Mas se você for olhar só para mercado, né? Um dia a engenharia civil está em alta, outro dia está em baixa, a naval também, como foi aqui. Então, do nosso ponto de vista, eu chutaria que em outras unidades da USP é semelhante. Bom,
Deixa eu passar aqui para os nossos expositores debatedores e depois a gente faz o encerramento. Bom, do ponto de vista do IPEM, o IPEM pertence ao Ministério de Ciência e Tecnologia e ele só tem a relação com a USP para fins educacionais. Então, o IPEM, em termos de pós-graduação e curso de graduação, ele se submete às decisões da USP. Tá? Mas eu posso te adiantar que os cursos que o IPEM oferece, né, eles têm duplo sentido, tá? E porque ele é um instituto de pesquisas ligado à tecnologia. Então, é inevitável que tenha alguma relação com o mercado. Mas não é uma relação forte para servir ao mercado e para baixar a cabeça para o mercado. Agora, você não pode esquecer que a oferta e demanda de uma sociedade, ela tem, embora a gente possa ver de um ponto de vista assim, como acadêmico, um pouco com o nariz torto para eu ser um pouquinho, falar um linguajar mais comum, mas ela acaba sendo inevitável. Mas a base dos cursos que são oferecidos, eles, desde que foram implantados, eles não sofreram transformação e eu não vejo possibilidade de socorrer. Não sei se eu respondi, porque não é uma pergunta muito fácil, né? Seria um novo debate. Contra-almirante. É verdade, são perguntas difíceis, né? Pela fácil, vou começar pela fácil, que é a do Irã. É muito mais fácil, ou melhor, é muito mais demorado sair de 0,7% a 20% que de 20% para 90%. 90% é muito mais rápido. Essa é a grande preocupação que existe em relação ao Irã e a quem enriquece em geral, né? E aí eu vou me permitir um parênteses, que é o seguinte: a centrífuga que nós desenvolvemos no Brasil, aqui com o apoio do IPEM, da USP, enfim, nós brasileiros desenvolvemos, ela tem um rotor que gira dentro de uma carcaça. O nosso rotor é 100% levitado. Quer dizer, nós optamos por essa linha, que é uma linha que só nós escolhemos. A centrífuga europeia, russa, ela tem um pino, é como se fosse um peão. Cada linha tem vantagens e desvantagens. Não estou dizendo aqui uma é melhor que a outra, não. Apenas, esse seria um outro debate, mas enfim. Há essa diferença. E na vida real, o que acontece? Quando você entra num galpão que está cheio de centrífugas, se for das nossas, ele é silencioso. Por quê? A parte girante não toca em nada. A europeia, ela faz muito barulho. Eu nunca entrei num galpão desse, mas eu conheço gente que já entrou e diz que tem um barulho ensurdecedor. Você tem que usar protetor auricular. A centrífuga do Irã faz barulho. Estou dizendo isso para dizer o seguinte: nós temos aqui uma tecnologia e não fomos nós que deixamos vazar para outros lugares. Porque esse circuito Irã, Coreia do Norte, Paquistão, isso é sabido, os senhores podem entrar na internet, que é a história do professor Khan, Khan. Ele era um pesquisador paquistanês, residente na Europa, trabalhando na Urenco, e ele colecionou durante muitos anos planos, a cadeia de suprimento, informações técnicas da fabricação da centrífuga europeia. Em um dado momento ele fugiu para o Paquistão, onde ele é herói, e vendeu esses segredos. Mas o fato é, né, isso é reconhecido no mundo, que não foram os tupiniquins que divergiram ou que tiveram uma falha de segurança. Isso não aconteceu. Quem fez não fomos nós. Isso é muito importante porque volta e meia tem insinuações por aí disso, e isso é um fato reconhecido, mas pouco falado. Bom, agora a outra pergunta sobre reestruturação. A gente tem experiências no passado, na própria Marinha, na década de 70, portanto anterior ao projeto submarino, nós tivemos um acordo de transferência de tecnologia com os ingleses para a construção de fragatas. Parecido com o que a gente está fazendo hoje. Uma fragata foi construída lá, outras 4 ou 5 no Brasil, no Arsenal de Marinha. Isso foi uma inovação para a gente porque nós começamos a trabalhar com alumínio, porque foi a época dos navios mais leves, portanto mais velozes. Isso teve uma série de implicações na parte de engenharia naval. E toda vez que isso acontece, a gente sofre na carne a necessidade de dar um passo à frente, uma reestruturação.
Então a Marinha tem estudado sim a reestruturação. Você tem aqui um exemplo que é o sistema de ensino do pessoal, mas em outras áreas, inclusive a logística, isso está sendo modificado. Seria um outro debate, eu entrar nos vários detalhes, mas isso está acontecendo, é interessante que o senhor tenha percebido, porque para quem está de fora não percebe muito. Aliás, quem está dentro às vezes não percebe também. Só o pessoal mais velho que diz, puxa, mudou muito, né? Então isso está acontecendo. Tá? E a área de ensino talvez seja a que mais salta aos olhos. E o programa da Fragata acabou dando no primeiro computador brasileiro e no fortalecimento de um conjunto, de grupos, não só importantes aqui na Poli, na área de elétrica, eletrônica, que estão aí ativos até hoje, já fizeram um monte de outros desenvolvimentos. Então, enfim. Bom, queria agradecer muito a presença de todos, mas particularmente do contra-almirante Luciano e da professora Ana. Convidar todos para os próximos debates. Na segunda-feira que vem, nós vamos ter uma apresentação da professora Luciana Pereira, do Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas da Universidade Federal do ABC. É uma universidade que decolou muito rapidamente, tem coisas, atividades e pesquisas muito interessantes, num prazo muito, muito curto. Para mim é surpreendente. Eu dava assim 10 anos para ela começar a se estabelecer, mas muito rapidamente já tem muita coisa interessante. E o tema da Luciana é sobre o Centro de Pesquisa e Inovação Sueco-Brasileiro, que está sendo, vai ser inaugurado dia 18, se não me engano, que vai ser no ABC, eu não sei exatamente em que cidade, talvez São Bernardo, tem o pessoal da Scania associado. Então ela vai discutir um pouco isso nessa uma certa onda de implantação de alguns centros de desenvolvimento de empresas estrangeiras no Brasil, que é uma coisa positiva que nós tínhamos muito pouco. Na outra semana, daqui a 15 dias, nós vamos discutir inovação em doenças negligenciadas com José Cavalheiro, que está sentado aqui, que é da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto e da Fiocruz. Então esses são os dois próximos. Como vocês veem, nós somos ecléticos do ponto de vista do tema, sempre tem o fio condutor de tecnologia e inovação, né? E por incrível que pareça, muitas vezes a saúde junta com a defesa, porque ou com reforma do Estado, porque os problemas são muito parecidos. Queria agradecer a presença de todos, pessoal de casa, e avisar que o almirante, o contra-almirante vai disponibilizar, já disponibilizou a apresentação e... A apresentação não perguntei, pode ser tudo bem. Desculpe, mas o vídeo vai estar disponível da apresentação dele, vai estar disponível na internet, no site do Observatório, que já tem todos os outros vídeos de todas as outras atividades, vocês podem assistir. E isso é muito interessante, a tecnologia facilita, mas tem o número maior de ouvintes, entre aspas, acontece depois, né? Fora, agora deve ter uns 200 na internet, mas as pessoas que vão lá e clicam para assistir depois das palestras é um número muito importante, e tendo a possibilidade desse depósito, desse arquivo, funciona muito bem. Muito obrigado, muito interessante, e que vou passar aqui os livros para os nossos expositores. Obrigado ao Flávio também, nosso operador aí, que sempre nos ajuda aqui, quebrando o galho na hora do almoço. E até segunda que vem. Obrigado.